Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito: aprender a debitar e creditar. O resumo da nossa aula de hoje é este aí: a contabilidade, o patrimônio, demonstrações financeiras, noções, balanço patrimonial também noções, balanço sucessivo um exercício de metodologia de aprendizado de contabilidade e aprender o débito e o crédito com a contabilização das contas do balanço. Vocês já se perguntaram como surgiu a contabilidade? Então, a contabilidade não temos certeza da sua origem nem do tempo que ela existe. Há quem diga que ela já existe há mais de 4.000 anos. E, se pensar bem, ela está em todos os lugares. Tudo que fazemos na vida tem uma origem e uma aplicação. E nessa aula nós vamos entender como funciona a contabilidade por meio de um sistema chamado método das partidas dobradas, que nós vamos ver posteriormente. Um dos desafios para o aprendizado da contabilidade é a terminologia, a utilização de seus termos técnicos. Toda profissão utiliza termos técnicos e em contabilidade não é diferente. Porém, a língua portuguesa, em virtude das suas dificuldades de interpretação, muitas vezes dificulta o entendimento dos termos técnicos contábeis, pois muitas vezes confundimos com um termo que não é termo técnico. Vamos ver um exemplo da uma palavra na nossa língua portuguesa. A palavra manga. A palavra manga aqui eu tenho 4 situações em que ela se apresenta diferente para a gente entender. Manga fruta, manga de camisa, manga de candeeiro e manga de eixo. E agora, qual é a palavra manga que eu vou utilizar? Da mesma forma, são as palavras débito e crédito para os estudantes ou os iniciantes na contabilidade. Elas trazem muita dificuldade. A contabilidade é a ciência da riqueza, né? A contabilidade cuida da riqueza. E ela, como cuida da riqueza, ela fornece o máximo de informações úteis, se não forem úteis não servem, para a tomada de decisões. Então, a contabilidade fornece informações úteis para a administração da empresa. E sempre existiu para auxiliar nessas tomadas de decisões. Mas o governo, com o passar do tempo, vendo ali uma fonte de informação, passou também a se apropriar dessas informações para arrecadar seus impostos. A aplicação da contabilidade ela se dá nos mais diversos ramos, com atividades econômicas, governamentais, com finalidade lucrativa, sem finalidade lucrativa, e em toda atividade que nós pensarmos e imaginarmos, nós vamos encontrar contabilidade. Mas quem se forma, quem escolhe a profissão de contador, normalmente ele quer trabalhar nas empresas. Para isso, nós vamos entender aonde se situa a empresa, em que ambiente ela se localiza e por que da existência das empresas. Normalmente, uma empresa, quando a gente fala empresa, a gente está falando de finalidade lucrativa. Quando você monta uma empresa, quando você instala uma empresa, você pensa em que aquela empresa vai lhe dar rendimentos futuros. Ao invés de você pegar o seu dinheiro e investir numa aplicação financeira no banco, não, você pega seu dinheiro e coloca numa empresa. Muito bem, mas essa empresa ela se relaciona com vários entes no seu ambiente. Então ela se relaciona com a sociedade, com os fornecedores, com os concorrentes, com os clientes. E isso a gente já precisa entender o porquê da existência e do funcionamento das empresas. As empresas, uma vez instaladas, elas fornecem informações para os seus usuários. E quem são os usuários das empresas? Nós vemos aí bancos, investidores, concorrentes, governo. Então, como é que o banco é usuário da empresa? Quando a empresa necessita de pegar um empréstimo, fazer um financiamento junto ao banco, o banco quer ver as informações da empresa. Para quê? Para saber se a empresa tem capacidade de pagamento. O fornecedor, da mesma forma. O fornecedor vai vender produtos ou mercadorias para aquela empresa, ele precisa saber se ele
tem como receber, a empresa tem como pagar. Além do governo, né? O governo quer saber das informações da empresa para cobrar imposto, os funcionários para saber se o seu emprego está garantido, os sindicatos para solicitar melhorias e aumentos, e por aí vai. Então, veja bem, a empresa fornece informações para um sem número de usuários. E onde é que se situa o contador dentro do organograma da empresa? Então, nós vemos aqui o contador aqui em controller. Aqui é onde ele se situa, ligado diretamente a setor de administração e finanças. Aqui, ó, ele fica ligado ao setor de administração e finanças. Então, notamos aqui que aqui é o terceiro escalão da empresa, né? Excluindo aqui o conselho de administração. O contador está no terceiro escalão, então ele é basicamente ligado à diretoria, né? A diretoria administrativa financeira. Bom, mas a contabilidade, ela é composta, ela cuida do patrimônio, ela cuida da riqueza. E o que é o patrimônio? O patrimônio é objeto da contabilidade. Ele é composto de bens, direitos e obrigações. Então, o conjunto de bens que podem ser avaliados em moedas e pertencem a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica são os bens. Os valores e direitos que tem a receber são os direitos. E as contas a pagar ou dívidas são as obrigações. Então, veja bem, se nós levarmos isso para o nosso caso, pessoa física, nós podemos imaginar assim. Eu tenho um bem que é um automóvel. Ok. Então, um automóvel avaliado em moeda, pertence a uma pessoa física, sou eu. Só que esse automóvel eu comprei a prazo. Paguei uma parte à vista e uma parte a prazo. Se eu paguei a prazo, eu tenho uma conta a pagar, eu tenho uma obrigação. Tem uma pessoa amiga minha que eu emprestei um dinheiro. Então, eu tenho o direito de receber esse dinheiro que foi emprestado. Então, se nós analisarmos bem aqui, eu tenho um bem, que é um carro, eu tenho um direito a receber, que foi um dinheiro que eu emprestei, e tenho uma obrigação, que é pagar o restante que eu financiei do carro. Então, aqui já tem uma ideia de como é o meu patrimônio. Da mesma forma, você vai fazer nas empresas. E o que são bens? Bens são coisas capazes de satisfazer a necessidade humana e que podem ser avaliadas economicamente. Eles podem ser materiais ou imateriais. Então, nós temos aqui um gráfico onde nós podemos ver os bens tangíveis, que se pega, que se vê, móveis e imóveis. Os bens intangíveis, aqui nós vemos marcas e patentes, estamos vendo aqui o símbolo da Chevrolet, né? Ponto comercial, hoje está muito comum nessa época de crise a gente passar na frente da empresa e ler uma faixinha, passa-se o ponto, nada mais é do que um bem intangível, um bem imaterial. Benfeitoria em imóvel de terceiros, já uma vez que o imóvel não é próprio, também é intangível. E os direitos? Direitos, tudo que a entidade tem a receber de terceiro. E as obrigações, tudo que ela tem a pagar de terceiros. Nós podemos representar o patrimônio nesse gráfico aqui, com essa forma de T. Olha o T. Um T, onde nós temos do lado o ativo, que é a parte positiva, onde nós temos os bens e os direitos, e a parte negativa, onde são as obrigações. Então, positiva, tudo que eu tenho a receber. Negativo, tudo que eu tenho a pagar. Então, esse lado esquerdo aqui é denominado o lado do ativo, né? E o lado direito é o lado do passivo. Ok? Então, o que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Nós vimos ali que o ativo são os bens e os direitos e o passivo são as obrigações. Então, aqui nós temos a situação líquida, que é exatamente bens mais direitos, menos obrigações. O que sobrar é a situação líquida patrimonial. Ok?
Na legislação da lei das SA, não existe a diferença entre situação líquida e passiva. A situação líquida encontra-se dentro do passivo. Então, nós podemos ver aqui a equação patrimonial. Vemos o gráfico em forma de T anteriormente. E vemos aqui que ativo, composto de bens e direitos, nós vimos anteriormente, mas é igual, você vê que os dois lados têm o mesmo peso, a obrigações mais situação líquida. Bom, a contabilidade produz para os seus usuários as demonstrações financeiras. Como é que os usuários têm acesso às informações da contabilidade? Através das demonstrações financeiras. Então, as demonstrações financeiras têm o objetivo de fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, exatamente para quem vai tomar a decisão ter essas informações. As demonstrações mostram o resultado no gerenciamento também e diz se a administração fez uma boa administração ou não. Então, através dos resultados apresentados nas demonstrações financeiras, nós podemos avaliar o gerenciamento, o resultado do gerenciamento. Como é que são produzidas essas demonstrações financeiras? Bom, as demonstrações financeiras são produzidas da seguinte forma. São coletados os dados são coletados, documentos, todos os documentos pertinentes à movimentação da empresa. Esses documentos são enviados para a contabilidade processa e produz os relatórios contábeis. Esses relatórios contábeis são destinados a quem? Aos usuários, que são a administração, para poder gerenciar a empresa, banco para poder emprestar dinheiro, governo para cobrar imposto, fornecedor para poder saber se pode vender, sindicato para cobrar melhorias. Então você veja que os usuários da contabilidade utilizam os relatórios contábeis que foram produzidos na contabilidade através da coleta de dados para administrar o que ele necessita de informações mediante os relatórios produzidos na contabilidade. As principais demonstrações financeiras são essas daí. Balanço patrimonial, que é a demonstração principal, de maior importância, é onde você coloca lá a sua assinatura, a demonstração de resultado, a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, ou a demonstração das mutações do patrimônio líquido para aquelas empresas que são exigidas, a demonstração do fluxo de caixa, do valor adicionado para as empresas que negociam ações na Bolsa de Valores, ou seja, as companhias abertas, e as notas explicativas. Aqui nós temos um gráfico que mostra os relatórios que são exigidos pela lei das SA e pelo novo Código Civil. Então, nós temos aqui obrigatórios para as sociedades por ações. Balanço patrimonial, DRE, demonstração de lucro e prejuízos acumulados ou demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa DVA. E para as limitadas, que a exigência é só pelo Código Civil e não pela lei das SA. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do lucro e prejuízo acumulado. Não obrigatórios, demonstração das origens e aplicações, balanço social e orçamento. Lembrando que todas elas têm que ter anexo a essas informações as notas explicativas. O balanço patrimonial é o mais importante relatório contábil e ele tem o objetivo de mostrar como está a saúde financeira e econômica em um determinado período, em uma determinada data das entidades. Nós temos aqui o gráfico da equação patrimonial, onde nós temos o ativo, passivo e PL, entendido como passivo obrigação, ativo bens, mais direitos. Aqui é a nossa representação gráfica, já de uma forma mais explicativa. E utilizando aqui alguns títulos de contas. Bens, máquinas, veículos, estoque, dinheiro aqui poderíamos dizer que é caixa.
Direitos, título a receber, depósito em banco. Então aqui está no lado esquerdo, que é o lado positivo, né? É o lado positivo do patrimônio. E no lado do passivo e do PL, as obrigações e o capital, que é o patrimônio líquido, que é o lado negativo, né? Principalmente por isso aqui, ó, pelas obrigações, né? As obrigações são consideradas o lado negativo do patrimônio. Agora nós vamos ver o termo capital em contabilidade. Quando se abre uma empresa, quem participa da empresa entra com o capital. Então, aqui no PL, nós temos o capital próprio, que é o capital dos sócios. Muito bem. Mas nenhuma empresa se mantém só com o capital dos sócios para financiar o seu ativo. É necessário que tenha recursos provindos, né, oriundos de outras fontes. No caso, fornecedores, bancos. Então, esse capital vindo de outras fontes chama-se capital de terceiros e estão representados aqui pelas obrigações. Então, se nós olharmos para o lado do passivo e do PL, ele é composto de capital terceiro e capital próprio. Esse capital total, né, incluído capital próprio e capital terceiros, é quem financia o ativo. Então, nós vimos aí que o lado do passivo e do PL é composto de capital terceiro e capital próprio. E eles é quem dão origem, né, aos recursos que vão financiar o ativo. Nesse caso aqui nós chamamos o ativo de aplicações e o passivo e PL, ou passivo, né, ou capital total, como as origens do recurso. Então essas origens do recurso elas são primeiro dos proprietários, depois fornecedor, governo, banco, financeiras, né, que são aplicados no ativo aonde? Em caixa, estoque, máquina e outros que são os bens e os direitos do ativo. Então nós temos aqui o lado direito da nossa equação patrimonial, são as origens, os recursos entram pelo passivo PL e vão financiar as aplicações, que são os recursos aplicados no ativo composto de bens e direitos. Muito bem. Nós agora vamos ver um método de aprendizagem de contabilização. Segundo alguns autores de livros de contabilidade, existem duas escolas de aprendizado de contabilidade. A escola italiana, que é a escola antiga, né? Até porque a contabilidade, como ela tem uma longevidade muito grande, né? Em torno de 4.000 anos, ela viria da Europa. A escola italiana é a escola de contabilidade mais antiga. E hoje nós temos também a escola americana. Qual a diferença entre as duas? A escola italiana, você primeiro aprendia os lançamentos contábeis, ou seja, a escrituração, e depois chegava para o aprendizado das demonstrações financeiras. Na escola americana, ela parte da visão conjunta das demonstrações financeiras, começa pelo balanço. E depois é que você vai entender como se chegou a esse balanço. Então veja, até 1976, o Brasil utilizava o aprendizado da escola italiana. Em 76, com a nova lei das SA, que dizem que foi uma cópia da lei das SA americana, nós passamos a aprender contabilidade baseado na escola americana. E, olha, eu ainda
peguei um pedaço da escola italiana no meu aprendizado e realmente era muito complicado. Quando surgiu a lei das SA em 76, que mudou o aprendizado através da escola americana, se tornou muito mais fácil, principalmente para o entendimento de débito e crédito. Então, veja, a escola americana, ela parte dos relatórios contábeis, né? Balanço patrimonial, DRE, até chegar à escrituração contábil. Então, primeiro você vai tomar conhecimento de como se produz o balanço patrimonial, se produz a DRE, para depois você chegar ao analítico, né? Primeiro o geral aqui e depois o analítico. Então, aqui é onde você vai aprender o débito e o crédito. Então, veja, nós falamos de contabilidade, falamos de patrimônio, falamos de relatórios contábeis, mas ninguém falou de débito e crédito ainda, ok? Para isso, nós vamos começar o nosso aprendizado através de um método de aprendizagem chamado balanço sucessivo. E nós vamos fazer aqui um exercício que é o seguinte: as operações contábeis são essas, né? Nós vamos abrir uma empresa, vamos constituir o capital, vamos adquirir bens à vista, bens a prazo, vamos fazer financiamento de longo prazo e aquisição de bens parte à vista, parte a prazo. Então, o nosso exercício é esse aqui, ó. Nós temos 5 operações. Primeira operação, depósito inicial de 300 mil, né, por sócio. Ó, são 3 sócios. Então, capital, 300 vezes 3, 900 mil. Segunda operação, a empresa adquire e paga à vista um veículo por 800 mil. A empresa, na terceira operação, adquire móveis e utensílios a prazo, com pagamento em 6 parcelas de 20, já dá 120, né? E emite uma nota promissória. E na quarta operação, contrai um financiamento no banco de 200 mil reais. E finalmente, adquiriu material de escritório, 50 mil, metade à vista e metade para 60 dias. Como é que fica o nosso balanço sucessivo contabilmente? Primeira operação, depósito inicial de 300 mil por sócio, 3 sócios. Então, capital da empresa, 900 mil. Eles repassaram o dinheiro para a empresa. Então, os 900 mil vieram para lá na conta bancos. Então, veja, a empresa aqui tem de bens, a conta bens ou direitos, né? Há autores que chamam de direito, 900 mil. E tem de patrimônio líquido 900 mil. A nossa equação patrimonial, você veja que está exatamente igual. 900 no ativo, 900 no passivo. Ok? Essa foi nossa primeira operação. Nós estamos vendo aqui a origem do recurso, aqui, ó. A origem do recurso que foi aplicado no ativo. Nesse caso aqui, capital próprio. Então, o capital total da empresa aqui é igual ao PL. Ok? Muito bem. Na segunda operação, ela adquiriu e pagou à vista com cheque um veículo no valor de 800 mil. Houve alguma alteração na conta capital? Não. Houve alteração em que conta? Na conta banco. Quanto é que o banco tinha anteriormente? 900 mil. Saiu 800 para a aquisição do veículo. Então, saiu daqui para cá. Então, o que aconteceu? Banco que tinha 900 ficou só com 100 e veículos agora 800 mil. Como é que ficou nossa equação patrimonial? 100 de banco, 800 de veículo, total 900. Então, total da aplicação, 900. Total das origens, 900. A nossa equação patrimonial, 900 no ativo, 900 no passivo. Veja que nós já fizemos 2 balanços. O balanço na primeira operação e um balanço na segunda operação. Ok? Terceira operação. Ela adquire móveis e utensílios a prazo com pagamento em 6 parcelas. Então, adquiriu móveis e utensílios
120. Móveis é um bem, né? Então, saiu algum dinheiro do caixa? Não. No entanto, ela criou uma obrigação. Então, o que aconteceu com o nosso patrimônio? O caixa se manteve inalterado, o veículo se manteve inalterado, móveis e utensílios foi adquirido para pagar a prazo, não saiu recurso nenhum, 120 mil, é um bem, e adquiriu uma obrigação para um terceiros, a nota promissória a pagar representada por 120 mil. O que aconteceu com o nosso patrimônio agora? Ele se alterou. Ele antes era ativo igual a 900 mil e passivo igual a 900 mil. Porém, com a entrada de móveis e utensílios, que é um bem, 120 mil, passou para 120. E o circulante, através de notas promissórias a pagar, composto 120 mil, acrescentou ao capital social, tornando um passivo total, né, no valor de 1.020. Então, passivo igual a ativo 1.020. O que aconteceu com o capital social? O capital social permaneceu inalterado. No entanto, apareceu agora um capital de terceiros. Então, se a gente fosse ver o capital total agora, seria 1.020 de capital total, sendo 120 de terceiros e 900 próprio. Então, a origem do recurso total agora, 1.020. A aplicação do recurso, 1.020. Ok? Quarta operação. A empresa contrai um financiamento. 3 anos. 3 anos, longo prazo. Então, 200 mil. O financiamento aqui, 200 mil no não circulante. Veja, na hora que a empresa faz o financiamento, o que acontece? Normalmente o gerente do banco liga, olha, já fiz o crédito na sua conta. Foi isso que aconteceu. O Banco do Brasil tinha 100 mil, foi acrescido de mais 200, agora o Banco do Brasil tem 300 mil. Para isso, a empresa contraiu uma obrigação no valor de 200 mil. O que aconteceu com o meu ativo? Meu ativo que era 1.120, com mais 200, 1.020, aliás, passou para 1.220. O meu passivo também 1.220. Só que meu capital terceiros agora, ou seja, as minhas obrigações, aumentaram, né? Que antes era só 120, agora passou para 320. Então, eu já fiz 4 balanços. E por último, na quinta operação, nós vamos ver aqui material escritório, 50 mil, 50% à vista e o restante a prazo. O que aconteceu? Móveis, material escritório, aqui material escritório, adquirido, pago 50% à vista. Se foi 50% à vista, de onde saiu o dinheiro? Do banco. O banco tinha 300, agora tem 275. E foi acrescida aqui mais uma obrigação, no caso, contas a pagar. Então, nós temos aqui o capital de terceiros, 200, 320, 345 mil. Então, o capital total vai ser 900 mais 345, né? 1.245. Então, o capital total dessa empresa aqui é 1.245. Por quê? Esse valor é o valor total das origens que está financiando o ativo. Ok? Muito bem. Então, nós fizemos 5 balanços para as 5 operações. Esse método é correto? Facilita a visualização? Facilita. Mas se eu tivesse 1.000 lançamentos, eu iria ter 1.000 balanços. Então, na prática, não conseguiríamos trabalhar. Mas, para a gente entender o que aconteceu passo a passo com as operações da empresa, é o ideal. Ok? Vamos para um novo método. Então, qual é o novo método? A contabilização das contas de balanço. Então, veja, aqui nós já estamos, conhecendo aqui as 2 palavrinhas mágicas, o débito e o crédito. Como é que a gente vai chegar a eles? Muito bem, vamos lá.
Qual é a proposta alternativa ao balanço excessivo? Controle individual por contas. Isto é, para cada movimentação, eu vou criar contas distintas para o que acontecer nas operações. E vai acontecer como? Eu vou registrar isolado em cada conta. Exemplo, a conta caixa, um controle isolado. A conta banco, um controle isolado. A conta veículos, um controle isolado. Ok? Então, as operações de veículo todas vão ser naquela conta. As operações de banco todas vão ser naquela conta. E aí também nós vamos ver também o que? Os aumentos e diminuições que acontecem. Nós vimos que banco entrou dinheiro e saiu dinheiro. Então, aumentou e diminuiu. A mesma coisa nas outras contas quando acontecer aumento e diminuição. E vamos ver como é que essas contas se relacionam na montagem do balanço, né? Então, como é que a gente vai colocar essas contas? Como é que a gente vai relacionar na hora de montar o nosso balanço? Porque nós vimos ali no método balanço sucessivo 5 balanços. Aqui nós não vamos ter 5 balanços, aqui nós vamos ter um só. E isso nós vamos fazer esse controle através do que nós chamamos de razonete. Razonete é o diminutivo do razão contábil. A contabilidade ela tem os livros obrigatórios. Então, o diário e razão são os dois principais livros. No diário são feitos todos os lançamentos contábeis e no razão feitos os lançamentos individuais. Só que para a gente aprender, nós vamos utilizar o que se chama razonete. E o que é o razonete? Uma representação gráfica na forma de T. Nós vamos desenvolver o raciocínio contábil, vamos fazer o lançamento individual e esquecer o método de balanço sucessivo. Então, nós temos aqui o que é o razonete. O razonete é exatamente isso aqui. Nós vamos ter aqui o título da conta, nós vamos ter um lado direito e um lado direito e um lado esquerdo. Da mesma forma que no balanço nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Outra coisa que eu esqueci de falar. Esse termo ativo e passivo, utilizado no balanço patrimonial, o ativo no lado esquerdo e o passivo no lado direito, isso é uma convenção. Foi convencionado que o ativo seria o lado esquerdo e o passivo o lado direito, e ficou dessa forma e até hoje se usa. Então nós temos aqui o razonete, que é onde nós vamos controlar as contas individuais, certo? Nós vamos controlar as contas individuais no lado esquerdo e no lado direito. E nós temos aqui no lado direito, né? Direito aqui, um C e no lado esquerdo um D. Vamos entender por quê? No razonete, nós vamos ter as movimentações das contas, com os aumentos e diminuições. Né? Nós já vimos que vamos ter um razonete para cada conta. Então, essa conta tanto vai aumentar como diminuir. Ela vai ter movimentações. A natureza da conta, se ela é uma conta de ativo ou uma conta de passivo, é que vai dizer qual é o lado que eu vou utilizar para aumento e diminuição. Como assim? Bom, antes nós vamos entender o seguinte, que ficou convencionado, do jeito que eu falei há pouco tempo, que ficou convencionado que o lado esquerdo é o lado do ativo e o lado direito é o lado do passivo, ficou convencionado que no razonete, o lado esquerdo, eu vou usar para lançar os valores a débito. E no lado direito, ficou convencionado que eu vou usar para lançar os valores a crédito. Dessa forma, lado esquerdo, débito. Lado direito, crédito. Lado esquerdo, débito. Lado direito, crédito. Mas os dois são iguais? São. Tanto faz para a conta de ativo como para a conta de passivo. O razonete, sempre o lado esquerdo é o lado do débito e o lado direito é o lado do crédito. Olha aí como está ficando fácil a gente entender já débito e crédito. Eu começo a pensar, como é que eu vou entender débito e crédito? Bom, se eu tiver um razonete, eu sei que o débito é o lado esquerdo do razonete. Crédito é o lado direito do razonete. Eu poderia dizer que débito é tudo que se lança no lado esquerdo do razonete e crédito tudo que se lança no lado direito do razonete. Olha aí como está mais fácil.
E como é que eu vou saber os aumentos e diminuições? Dessa forma. Se a conta for uma conta de ativo, ela aumenta, olha aí, as letras como estão maiores, do lado do débito e diminui do lado do crédito. Se as contas forem de passivo, elas aumentam no lado do crédito e diminui no lado do débito. Tá vendo? Então, os aumentos e diminuições dependem da natureza da conta. Se a conta é de ativo, ela aumenta do lado do débito e diminui do lado do crédito. Vejam que eu deixei a letra maior no lado que aumenta e menor no lado que diminui, exatamente para facilitar o raciocínio. A setinha de aumenta do lado direito do passivo, a setinha de aumenta do lado esquerdo do ativo. E a setinha de diminui do lado direito do ativo e a setinha que diminui do lado esquerdo do passivo. Está vendo como está sendo facilitado o nosso entendimento? Muito bem. Se eu sei que o lado esquerdo é o lado do débito e o lado direito é o lado do crédito, o que eu estou vendo aqui? Que as contas de ativo aumentam através dos débitos e diminuem através dos créditos. Que as contas de passivo aumentam pelos créditos, né? Vamos colocar aqui um aumenta bonitinho. Ó. Aumenta, né, pelo crédito e diminui pelo débito. As contas de ativo aumentam pelo débito e diminuem pelo crédito. Ok? Nós vimos já anteriormente que o lado do ativo é o lado positivo, né? E o lado do passivo é o lado negativo, que representa as obrigações. Mas aqui no Razonete, o lado do passivo aumenta pelo lado do crédito e diminui pelo lado do débito. Então, a natureza da conta é que vai dizer. Então, se a conta é de ativo, ela vai aumentar. Nós vamos já entender como é que se dá esse aumento e essa diminuição. Ok? Então, todo aumento do ativo, nós chamamos debitar ou debita-se, que é lançado no lado esquerdo do Razonete. Toda diminuição do ativo, nós chamamos creditar ou credita-se, e está lançado no lado direito do Razonete. Da mesma forma, se for passivo ou PL, quando aumenta, nós creditamos, e quando diminui, nós debitamos. Novamente aqui, aumenta pelo débito, diminui pelo crédito, aumenta as contas de ativo e as contas de passivo aumenta pelo crédito e diminui pelo débito. E como é que eu vou entender na hora de fazer esse aumento ou diminuição? É fácil. Nós vamos fazer estas perguntas sempre que nós formos fazer os nossos lançamentos, nós vamos fazer essas perguntas. Se você não esquecer de fazer essas perguntas, se toda a vida você fizesse essas perguntas, dificilmente você vai errar na hora de debitar e creditar. Então, que pergunta é essa? Primeira coisa, diante de uma operação, eu vou perguntar: é um bem, é um direito ou uma obrigação? Está aumentando ou está diminuindo? Ok? É um bem. Se ele é um bem e está aumentando, ele é um bem, é uma conta de ativo, né? O ativo são bens e direitos. Se ele está aumentando, o aumento se dá no lado do débito, que é o lado esquerdo do Razonete. Então, viu aí como já está ficando fácil? Muito bem. Então, eu faço essas perguntas. Se a conta é de ativo, está aumentando ou diminuindo? Se está aumentando, eu vou debitar. Se está diminuindo, eu vou creditar. E se for de passivo, se está aumentando, eu vou creditar. E se está diminuindo, eu vou debitar. Vou fazer os mesmos lançamentos que nós fizemos lá no balanço sucessivo, só que agora de outra forma, utilizando os razonetes. Vamos lá? Primeira operação, depósito inicial de 300 mil por sócio no Banco do Brasil. Então, nós já vimos que são 3 sócios, né? Se são 3 sócios, né, vezes 300, 900 mil. Ok.
Então, nós vamos criar duas contas, uma conta de ativo e uma conta de passivo. Né? A conta de ativo representando o depósito inicial bem e a conta de passivo representando o capital que está sendo aportado na empresa. Então, o capital lá no PL, né? Olha lá. Desculpem aqui que aqui tem um 800 que não era para estar aqui. Esse 800 é no próximo lançamento. Vamos esquecer esse 800 aqui. Ele não existe. Desculpa a falha. Então, a conta de ativo, 900, por que ela está no lado esquerdo? Porque ela é um bem, ou direito, né? Alguns autores chamam direito. Ela é um bem e está aumentando. Se ela está aumentando, ela está no lado esquerdo do razonete. A conta de capital é uma conta de PL e também está aumentando. Se ela está aumentando, ela é lançada no lado do crédito. Ok? Então, primeiro lançamento. Segundo lançamento, a empresa adquire à vista e paga com cheque um veículo. Então, aquele 800, né, que eu risquei lá atrás, vocês me desculpem, ele saiu do banco. O dinheiro foi pago, saiu do banco. Se saiu do banco, diminuiu, né? Foi feito um crédito na conta banco. E a conta veículo, que é um bem e está aumentando, foi feito um débito. Então veja, se a conta é de ativo e está aumentando, é débito. Se a conta é de ativo e está diminuindo, é crédito. Então veja, nós sempre estamos utilizando para cada lançamento um débito e um crédito. Isso aí é o que se chama método das partidas dobradas. Esse método das partidas dobradas diz o seguinte, que se existir um débito, tem que existir um crédito de qual valor? Ou um ou mais débitos, ou um ou mais créditos. Mas a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Ok? Vamos para o terceiro lançamento. Terceiro lançamento. A empresa adquire móveis e utensílios a prazo, com pagamento em 6 parcelas de 120. Então, a perguntinha. Móveis e utensílios é um bem ou direito ou obrigação? É um bem. Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Se ele está aumentando, lado do débito. Eu adquiri com essa aquisição uma obrigação. Obrigação através de uma nota promissória no valor de 120. Então, é um bem, um direito ou uma obrigação? É uma obrigação. Está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, que eu não tinha essa obrigação. Então, se está aumentando, lançamento no lado do crédito. Vamos para a quarta operação. Quarta operação, a empresa contrai um financiamento por 3 anos no valor de 200 mil. Então veja, eu estou utilizando um razonete só para o banco. Como eu vou usar um razonete só para as outras contas, ok? Então o banco, esse 900 mil foi do capital inicial, esses 200 mil foi do empréstimo e esses 900 mil foi do capital inicial, os 800 mil foi do pagamento do veículo e agora está entrando mais 200 mil do empréstimo que está sendo feito através do financiamento. Então, está aumentando, é um bem, vai para o lado do débito. E foi adquirido o financiamento no valor de 200 mil, não existia esse financiamento, adquiriu uma obrigação, então aumentando no lado do crédito. E, por último, a quinta operação, adquiriu materiais de escritório por 50 mil, metade à vista e metade a prazo. Então, material de escritório é um bem, está aumentando, lado do débito, 50 mil. Adquiriu uma obrigação, 25 mil, que é a metade de 50, né? 50%, de contas a pagar. Ela não existia. É uma obrigação, está aumentando, lado do crédito. E aqui saiu do banco 25 mil, que foi a parte à vista, né? A parte à vista e a parte a prazo. O que saiu do banco na parte à vista diminuiu do banco, é uma conta de ativo que está diminuindo, então eu lanço no lado direito do razonete. Ok? Então fizemos as 5 operações. Como é que ficou
os meus razonetes. Dessa forma, ó, o banco, o que aumentou, 900 do capital inicial, 200 do empréstimo bancário, 800 que saiu para a compra do veículo, 25 que saiu para a compra do material do escritório. Capital, 900 mil inicial, material do escritório, 50 mil que foi adquirido, os 120 aqui, a obrigação da conta móveis e utensílios, né? E eu tenho aqui um razonete para bancos, um razonete para capital, um razonete para material do escritório, um razonete para nota promissória a pagar, um razonete para veículos, um razonete para contas a pagar, um para móveis e utensílios e um para financiamentos. Viram? Então, eu não fiz 5 balanços sucessivos. Eu fiz os lançamentos direto dos razonetes. O que eu tenho que fazer agora? Apurar os saldos do razonete. E como é que eu apuro esse saldo? Somando as suas colunas. Vou somar a coluna de débito, vou somar a coluna de crédito, de todos eles. Então, eu vou somar aqui a coluna de débito de bancos. 900 mais 200, 1.100. Vou somar a coluna de crédito, 800 mais 25, 825. Como é que eu vou achar o saldo? O saldo vai ser sempre do lado que a coluna tiver com a soma maior. Então, no caso aqui, bancos, o saldo aqui vai ser 275. O que é 275? 1.100 menos 825. Então, eu digo que o saldo é de 275, o quê? Devedor. Por quê? Porque o lado do débito é maior do que o lado do crédito. A mesma coisa capital, 900 menos 0, 900, o lado do crédito é maior, saldo credor. Material do escritório, 50 do débito, 0 do crédito, 50 menos 0, 50 devedor. Nota promissória a pagar, 120 menos 0, 120 credor. Veículos, 800 devedor. Contas a pagar, 25 credor. Móveis e utensílios, 120 devedor. E financiamento, 200 credor. Então, eu apurei os saldos. Eu apurei esses saldos para quê? Para relacioná-los no balanço. De que forma? Dessa forma aqui. Então, peguei lá o saldo do banco, 275, o saldo de material do escritório, 50, o saldo de veículos, 800, o saldo de móveis e utensílios, 120. Então, 1.245. Nota promissória a pagar, 120, contas a pagar, 25, financiamento no não circulante, que é de longo prazo, 200, capital, 900. Então, o meu ativo igual o meu passivo, né? A minha aplicação de recursos 1.245 que eu ativo, que veio de onde? Veio das origens, né? Das origens, que são formadas pelo capital de terceiros, né? Curto prazo, aqui ó, curto prazo, aqui longo prazo, né? E o capital próprio. Então, esse capital de terceiros mais o capital próprio, eles financiaram o meu ativo. Eles deram a origem, né, ao meu ativo. Ok? Então, veja. Nós vimos a metodologia de balanços sucessivos para entender como funciona cada operação. Ok, mas vimos também que o balanço sucessivo é impraticável. Por quê? Porque tem a cada operação fazer um balanço. Então, nós fomos aprender o quê? Nós fomos aprender a utilizar o razonete. Para utilizar o razonete, primeiro nós vimos que o razonete é um gráficozinho na forma de T, que usa o lado esquerdo para o lado do débito e o lado direito para o lado do crédito. Tanto serve para a conta de ativo como para a conta de passivo. As contas de ativo, o razonete, lado esquerdo, lado do débito. O lado direito, lado do crédito. Nas contas de passivo, lado esquerdo, lado do débito, o lado direito, lado do crédito. Como é que eu vou saber lançar no débito e o crédito? Pelos aumentos e diminuições que ocorrerem com a conta. Então, se ela é uma conta de ativo e aumenta, eu vou lançar no lado do débito. Se ela é uma conta de ativo e diminui, eu vou lançar no lado do crédito.
As contas de passivo. Se é uma conta de passivo e aumenta, eu vou lançar no lado do crédito. Se é uma conta de passivo e diminui, eu vou lançar no lado do débito. Então eu tenho que, na hora de fazer o lançamento, fazer as 3 perguntas. É um bem, um direito ou uma obrigação? Está aumentando ou está diminuindo? Se é um bem, é de ativo, está aumentando, lado esquerdo do razonete. Se é um bem, é de ativo, está diminuindo, lado direito do razonete. Se é uma obrigação, é do passivo, está aumentando, lado direito do razonete. Se é uma obrigação, é de passivo, está diminuindo, lado esquerdo do razonete. Simples assim. Okay? Bom, mas nós vimos que os relatórios contábeis são produzidos mediante a escrituração. E como é que se dá essa escrituração? Essa escrituração se dá da seguinte forma. Nós temos o livro diário, o livro razão, que nós falamos anteriormente, né? O razonete é o diminutivo do razão, e esse razão, no passado, ele era facultativo, hoje ele é obrigatório. É indispensável, né? Por quê? Porque você tem lá o controle individual de cada conta, ok? O diário é exigido por lei e se reveste de uma série de exigências legais. A escrituração é realizada sempre em ordem cronológica. Ordem cronológica quer dizer, você vai pegar janeiro, dia 1º, dia 2, dia 3, fevereiro, dia 1º, dia 2, dia 3, e sempre na ordem cronológica. Ok, gente? Então vejam, é simples, é fácil, é questão só da gente fazer aquelas perguntinhas. E lembrar sempre que o razonete, o lado esquerdo é o lado do débito e o lado direito é o lado do crédito. Ainda nós temos o quê? Que o lançamento do diário, o profissional registra todos os fatos contábeis. No razão, hoje o razão é lançado simultaneamente junto com o lançamento do diário, até porque os processos são sistematizados, né? São de informática, né? Processos no computador. Então, na hora que você lança o diário, o razão automaticamente já é feito. Quando a gente termina um período, no caso, vamos dizer assim, um mês, você faz o balancete de verificação. Ou, dependendo do tipo de empresa, pelo porte da empresa, esse balancete de verificação pode ser diário, né? Para todo dia a administração ter uma ideia de como está a posição da empresa. Quando você faz esse balancete, nós temos no final de cada período, um levantamento que você for fazer de um balanço, ou que seja mensal, ou que seja anual, você vai ver se tem algum ajuste a ser feito. Então, se tiver algum ajuste, como é que você vai fazer esse ajuste? Ver se tem alguma conta que foi feito algum lançamento que não era para ter sido feito, ou a comparação dos inventários das contas com o que existe no contábil. Então, para isso você faz os ajustes e faz o lançamento e encerramento. Após isso aí você vai saber se a empresa deu lucro ou prejuízo, e aí é que se vai avaliar a administração da empresa. Ok? Bom, gente, por enquanto é só. Espero que vocês tenham absorvido bem aí as nossas informações e estamos à disposição sempre que vocês desejarem. Esses são os nossos contatos. Se houver necessidade, podem nos procurar que nós teremos o maior prazer em atender. Ok? Muito obrigado.